Olá, meu aluno, tudo bem? Professor Disseu aqui com vocês para mais uma aula de simplificação de radicais. Ei, pega o teu caderno, vem comigo fazer o exercício. Essa questão aqui é de simplificação, mas também vai envolver operações com radicais, adição, subtrair, ok? Antes, inscreva-se no canal, ativa o sininho e se gostou do vídeo, dá aquele like, tá? Compartilha o vídeo para ajudar os teus colegas também. Ei, vem comigo, vamos começar a aula, vem! Simplificar radicais, operar radicais, tudo tem base nas propriedades. Se assistiu a primeira aula, onde foi ensinado como simplificar radicais, você vai perceber que todo radical eu devo observar primeiro se ele está na sua forma simplificada ou não. Simplifica antes de resolver, ok? Aqui você vê que eu tenho uma expressão e ela envolve adição, subtração. Mas observe os radicais aqui, envolvida nessa adição. Você vai perceber que esses radicais podem ser simplificados. Para quem vai adicionar e subtrair, sabe que é necessário que os radicais sejam semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Se esses radicais não possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, eu não posso adicionar e subtrair esses radicais, ok? A ideia é sempre fazer uma redução, ou seja, nos termos semelhantes, que no caso seriam os radicais semelhantes. Aquela ideia que você tem lá em polinômios. Vem comigo para a prática que você vai entender. Exemplo aqui, a raiz quadrada de 80. Você sabe que não é um número, uma raiz exata, porque 80 não é um quadrado perfeito. Mas é possível simplificar esse radical. E é isto que eu quero que você preste atenção. Eu vou te ensinar aqui como simplificar esses radicais. Vamos pegar a raiz de 80 aqui primeiro. Aqui no cantinho, ó. Fazer a raiz de 80. Fatorar 80. Fatora 80. Olha, por 2 dá quanto? 40. Por 2, 20. Por 2, 10, por 2, 5, aí por 5, 1. Ok? O que é que você gerou aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta vezes 5. Então, a raiz quadrada de 80 vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta vezes 5. Se você assistiu a primeira aula de simplificação de radicais, sabe que aqui o índice é 2 e eu posso dividir esse expoente por esse índice aqui. Geraria o que aqui, ó? Escrevi aqui embaixo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então ficaria 2 elevado a 2. Saiu do radical. Toda vez que o expoente for maior que o índice, eu consigo extrair aqui esse fator, tá? Então o 2 sai, ó, é elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque eu peguei 4 e dividi com 2. Agora o 5, perceba, ó, quem é o expoente do 5? É 1. Se o expoente é 1, eu não vou conseguir tirar esse 5 daqui de dentro, porque o expoente é menor que o índice. Toda vez que o expoente é menor que o índice, eu não consigo extrair. Então o 5 vai continuar dentro do radical. Resolve então agora a potência. 2 ao quadrado dá quanto? 4 raiz de 5. Ok? 4 raiz de 5. Então, a raiz quadrada de 80, simplificada, ela é 4 raiz de 5. Coloca aqui então 4, deixa eu colocar bem aqui no cantinho, ó. 4 raiz quadrada de 5. Ok? Agora eu vou para o próximo, esse aqui. Esse daqui, você percebe que a raiz quadrada de 5 já está na forma simplificada. Porque 5 é um número primo, então já está em fatores primos. Ok? Esse radical, então, você só vai repetir. Menos 10 raiz de 5. Perfeito? Vamos para o próximo. Olha, já fiz esse. Esse aqui repeti. Agora eu vou fazer esse daqui. Raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125 não é exata, porque 125 não é um quadrado perfeito. Tranquilo? Vou simplificar também.
Vamos colocar aqui raiz quadrada de 125 aqui. Raiz quadrada de 125. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 80. Fatora 125. 125, decompondo em fatores primos, vai ficar como? Por 2 não vai. Vai por 3? Como é que eu sei que o número divide por 3? Somos algarismos. 5 mais 2, 7, com 1, 8. 8 não divide por 3, então 125 também não divide por 3. Vai por 5. 125 por 5 dá 25. 25 vai por 5 também, que vai dar o quê? 5. Vai por 5 de novo, dá 1. Aqui vai ficar 5 elevado a 3, tá? Então, no lugar de 125, eu vou colocar a raiz quadrada de 5 elevado a 3. Pessoal, preste atenção aqui, simplificação de radicais. O índice aqui é 2, sim ou não? 3 é maior que 2? É. Então, significa dizer que dá para extrair 5 de lá. Já que eu não consigo dividir 3 por 2, me diga qual é o número mais próximo de 3, abaixo de 3, claro, né? Qual é o número mais próximo dele que dá para dividir por 2? 2. Então, esse radical aqui, eu vou separar ele, partir aqui o expoente, e vou escrever aqui como sendo 5 elevado a 2 vezes, para complementar, eu coloco 5 elevado a quê? A 1. Porque 2 mais 1 dá o 3, entendeu? Esse daqui, então, eu vou conseguir simplificar, ó. Veja, esse daqui eu vou conseguir simplificar. 2 por 2 vai dar o quê? 1. E aí sai 5 elevado a 1. E esse 5 aqui, que está elevado a 1, esse 5 não consegue sair. Por quê? Porque o expoente é menor que o índice. Então ele vai ficar dentro. Fica assim, tá? Esse 1 aqui eu não preciso colocar. Como você sabe, expoente 1 não precisa colocar. E dá nisso aqui. Coloca aqui, ó. Mais 5 raiz quadrada de 5. Ok? Acompanhou isso aqui? Eu vou precisar apagar aqui para ter espaço, tá? Então vem comigo agora, porque eu vou fazer aqui agora a raiz quadrada aqui, ó, de 45. Deixa eu apagar isso aqui. Você já sabe que a raiz quadrada de 45 não é exata, é isso? 45 não é um quadrado perfeito. Então vamos simplificar aqui a raiz de 45. Pessoal, preste atenção. Se você fatorar 45... por 2 não vai, vai por 3, né? 4 mais 5, 9. Divide por 3, então 45 divide por 3. Vai dar então o que aqui? 15. 15 vai por 3, vai dar o quê? 5. Aí por 5, 1. O que é que eu tenho então aqui? 3 ao quadrado vezes 5. Decomposição em fatores primos. Coloca aqui agora substituindo então, vai ficar como? 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Quem é o índice aqui? 2. Esse 2 consegue dividir com esse 2, então esse 3 sai. Vai ficar 3 fora. Já esse 5, o expoente dele é 1. Então o expoente 1, índice 2, não consegue sair, fica dentro. Deu isso aqui, 3 raiz de 5. Rapidinho, tranquilo, né? Substitui então aqui, ó, a raiz quadrada de 45 por 3 raiz de 5, que é uma forma mais simples de representar essa raiz. Lembrando que eu estou simplificando os radicais primeiro, tá? Próximo passo agora é esse daqui, ó. Só que isso aqui tem que tomar cuidado. Faz uma coisa antes. Coloca logo esse 3 vezes. Por quê? Esse 3 está multiplicando a raiz quadrada de 20. Então, independente se vai sair alguém lá dentro, tem que estar pronto para multiplicar com esse 3 aqui. Então deixa esse vezes logo aqui e vamos agora simplificar aqui a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, tu fatora 20. Fatorando 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. 2 com 2, 2 ao quadrado, vezes 5. Essa é a forma fatorada da raiz de 20. 20 na decomposição em fatores primos dá isso aqui. Substitui agora então, vai ficar como? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Se o índice aqui é 2, ó, esse 2 com esse 2, divide e vai dar 1. Significa dizer então que esse 2 aqui sai. Isso vai ficar então 2, tá? E o 5 que está elevado a 1 não sai, vai ficar dentro, vai ficar 2 raiz de 5. 2 raiz de 5.
Ok? Coloca aqui então 2 raiz de 5, olha, no lugar da raiz de 20, estou colocando raiz de 5, 3 está aqui, ó, repetir, tudo bem? Bom, as simplificações foram feitas, eu vou apagar aqui agora, tá? Você acompanhou aí como é que faz a simplificação e vamos nos deter aqui na nossa expressão agora. Perceba agora que aqui na minha expressão todos os radicais foram simplificados. Fizemos as simplificações passo a passo, você acompanhou aí. No final desse vídeo eu vou te dar uma dica de você fazer rapidinho assim, ó. Tá? Toda vez que o radical for numérico, o radicando for numérico, dá para fazer rapidinho. Vou te dar uma dica no final. Pegar um exemplo só e te mostrar. Vai vir para cá. Todos os radicais aqui agora estão simplificados. Só que aqui eu tenho uma multiplicação para efetuar. Vamos fazer logo isso. Vou repetir tudo por enquanto. E aqui eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6 raiz de 5. Professor, poderia ter multiplicado antes para ganhar tempo? Claro que sim, tá? Só que aqui eu estou fazendo passo a passo, devagar, sem pressa. Vem aqui comigo agora, veja. Eu quero que você observe aqui, deixa eu dar um detalhe aqui, que todos os radicandos aqui, raiz de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Todos os radicandos são raiz quadrada de 5. Significa dizer que eles são semelhantes. Porque eles têm o mesmo índice, perceba, todos têm índice 2, e todos têm o mesmo radicando, que é 5. Se esses radicais são semelhantes, então, eu posso operá-los na adição e subtração. Porque é como se eu estivesse colocando ele em evidência. Veja, aqui tem raiz de 5, tem raiz de 5, tem raiz de 5, raiz de 5, raiz quadrada de 5. Vamos colocar essa raiz quadrada de 5 em evidência, como é que ficaria? Vou colocar ela em evidência aqui atrás, ó. Se eu colocar ela em evidência, aqui fica apenas o quê? 4. Não é isso? Se eu coloco a raiz de 5 em evidência aqui, aqui fica apenas o quê? Menos 10. Se eu coloco a raiz de 5 em evidência aqui fica o quê? Mais 5. Se eu coloquei a raiz de 5 em evidência aqui ficou apenas o quê? Mais 3. E aqui vai ficar apenas o quê? Mais 6. Perceba então, se eu coloquei os radicais em evidência, aqui ficou apenas os fatores externos, ó. Os fatores externos, considerando, claro, os seus sinais. E aqui, ó, tá os fatores externos. Então, é só você operar os fatores externos e repetir o quê? O radical. Tranquilo? Só te lembrando que só dá para fazer isso porque os radicais são semelhantes. Professor, e se tivesse radical que não fosse semelhante? No próximo vídeo eu faço um com radicais que não são semelhantes. Aí você vai perceber o que é que eu vou fazer. Eu só vou reduzir. Não vai dar para ficar um radical só. Nesse caso aqui vai ficar um só. Perceba agora, veja. Eu vou fazer aqui... Vem fazendo a conta comigo aqui para a gente fechar. Vamos lá. 4 com menos 10 dá menos o quê? Menos 6. Menos 6 com mais 5 vai dar o quê? Menos 1. Certo? Menos 1 com mais 3 vai dar o quê? 2 positivo. 2 com 6 vai dar o quê? 8. Tranquilo? Acompanhou? Então isso aqui deu 8. Repetindo. 4 com menos 10, menos 6. Menos 6 com mais 5, menos 1. Menos 1 com mais 3, mais 2. Mais 2 com mais 6, mais 8. É só ter domínio aí com adição e subtração, tá? Números inteiros. Olha aqui agora. Repete a raiz de 5. Teu radical aí, tua expressão está simplificada. Reduzisse aí a somente isso. Essa é a nossa solução final, tá? Lembrando aqui que eu consegui encontrar só um termo, né, só um radical, porque todos são semelhantes. Quando não forem semelhantes, eu vou reduzir aqueles que são, e talvez a minha resposta fique com mais do que um radical, fique com 2 radicais, ou seja, 2 termos, ou até mais do que isso. Vai depender então da minha expressão. Tudo bem? Aula tranquila. E a dica que eu ia te dar no final, presta atenção aqui agora, veja. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui a raiz quadrada de 80. O que é que você pode fazer para ganhar tempo? Olha aqui no cantinho, ó. Olha o segredo que eu vou te dar aqui agora, olha. Raiz quadrada de 80. Vamos supor que tu quer raiz quadrada de 80. Como é que vale isso? Bem rapidinho, vê como é que sai.
Tu vai fazer assim, ó. Bota na fatoração a raiz de 80, para tu lembrar de uma coisa. Fatora normal por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. A dica é o seguinte, aqui não é 2, o índice. Então, se é 2, você vai formar dupla. Lembra disso, se for 2, o índice tu vai formar dupla. Se fosse 3, raiz cúbica, tu ia formar o quê? Trio. Se fosse 4 índice, você ia formar o quê? Quarteto, e assim por diante. E aí forma dupla de quê? De números iguais. Então você vai formar aqui, ó, números iguais, formou dupla, números iguais, formou dupla. Certo? Esse aqui formou dupla? Não. Então ele fica sozinho. Esses que formaram dupla, você vai colocar um representante só dessa dupla, que no caso é 2, né? Multiplica esse daí, 2 vezes 2 dá quanto? 4, bota aqui 4. E esse aqui que não formou dupla, ele vai ficar dentro. Resposta 4 raiz de 5. Professor, que mágica é essa? Olha, 4 raiz de 5. Pode fazer a mesma coisa com os outros, mas que mágica é essa? Não é mágica não, pensa comigo. Porque quando eu formo dupla, fica apenas 1. Porque quando eu formo dupla, 2 com 2 gera 2 ao quadrado. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado é quanto? 2. Saiu. Aqui, ó, 2 com 2, 2 ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Estou fazendo raiz quadrada? Quanto é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2. Aí esses 2 que saiu, eles são fatores externos, multiplicam. 2 vezes 2 dá o quê? 4. Esse aqui que não formou dupla, ele está sozinho. Não dá para gerar um quadrado. Então ele não tem raiz quadrada dele, ele fica dentro. Tranquilo? Só te lembrando que se aqui fosse 3, você ia formar trio e ia colocar um representante só. Em outros exercícios vamos fazer assim essas dicas e você vai então vendo qual é a melhor forma de você fazer, tá? Questão então resolvida, um forte abraço e não perca o próximo vídeo. Para isso, tem que ativar o sininho, assim você recebe notificação, tá? Aquele abraço, tchau, tchau.